Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou revelar um segredo da importação, uma dica muito importante para quem está querendo fazer importação, dividindo um container. Como que você vai fazer para descobrir se o valor do frete para dividir o container por metro cúbico ou por tonelada realmente está compensando, se está valendo a pena, está dentro da realidade do mercado. Então, se você tem interesse de fazer importação via marítimo, dividindo container, container compartilhado, a gente também chama de LCL, que é o Last Container Load. Então fica comigo aí nesse vídeo, que eu vou explicar mais sobre esse assunto e depois eu vou entrar na parte dos cálculos para você entender melhor sobre como avaliar se a cotação do frete dividindo o container realmente está dentro da realidade aí do mercado, para evitar que você pague mais, gaste mais dinheiro sem necessidade. Então primeiro vamos explicar o seguinte, né, essa questão do dividir container. Eu recomendo que você comece a avaliar dividir um container, compartilhar um container, a partir daí de uns 100 quilos de mercadoria. A partir de uns 100 quilos de mercadoria, eu acho que já vale a pena você estar avaliando essa possibilidade. Então, lembrando que o ato de dividir o container, compartilhar um container, ele tem algumas limitações também, e a gente tem que entender também que ele está sujeito a algumas características também do mercado de frete internacional. Então, em algumas situações o frete vai subir, em algumas situações o frete vai cair. Para a gente conseguir cotar o frete, a gente precisa de algumas informações importantes. A gente tem que saber qual que é o Incoterm, qual que é o termo de comércio internacional que está sendo usado, apresentado pelo fornecedor. A gente tem que avaliar melhor as despesas também na origem. Lembrando que eu vou falar hoje aqui, especialmente, focar mais na questão do valor do frete, tá? Mas lembrando que quando a gente faz um processo de importação, o primeiro passo é fazer o planejamento desse processo, um planejamento bem feito. No que consiste esse planejamento? Achar um fornecedor confiável lá no exterior. Se você está querendo importar da China, recomendo que você pesquise fornecedor lá no site Alibaba, fornecedor que aceita o Trade Assurance, que é a transação garantida, garantia comercial. Que aí você vai ter o site Alibaba que funciona como intermediário do seu pagamento, então fica mais seguro, mais tranquilo. Caso contrário, você corre um risco muito grande de pagar e não receber, pagar via algo errado. E aí, nesse caso, praticamente não tem o que fazer, fica muito difícil de resolver a situação. É necessário também achar o código de classificação fiscal correto da mercadoria. A gente chama de código NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, um código de 8 dígitos, porque esse código vai determinar toda a carga tributária, qual que é a alíquota dos impostos a nível federal, a nível estadual. Então a gente precisa desse código também para saber se a mercadoria está sujeita a algum tipo de restrição, licença de importação. E aí a gente precisa também da fatura, a cotação oficial do fornecedor. E nessa fatura a gente tem que saber qual que é o Incoterm, até mesmo para a gente avaliar a questão de despesas na origem. A gente tem que saber também qual que é o peso bruto, a gente tem que saber qual que é a quantidade de caixa, a gente tem que saber se a carga solta, paletizada, a gente tem que saber qual que é o porto de destino, a gente tem que saber qual que é o porto de origem. Então tem várias informações que a gente precisa para conseguir cotar frete. Tá? Então hoje eu vou apresentar para você, hoje eu entrei em contato com algumas empresas, solicitei cotação de frete para poder fazer esse vídeo, para ter uma referência real no dia de hoje. Mas cotação de frete tem validade, tá? Normalmente dura alguns dias, em alguns casos pode durar até algumas semanas, em alguns casos o valor pode ser alterado a qualquer momento pelo próprio transportador. Então é só uma referência de mercado. Na hora que for importar tem que cotar frete, não existe essa história de você faz uma pesquisa, obtém uma informação hoje, ela está válida para daqui um ano, um mês, 2 meses, 3 meses, não existe. Tá? Então cada caso é um caso. Mas esse vídeo hoje vai ser muito importante para quem está pensando em dividir container, compartilhar container, para avaliar melhor essa questão desse custo do frete, exclusivamente frete que eu estou falando. Porque existem despesas também na origem, existem despesas junto à agente de cargas, junto ao terminal portuário, junto ao próprio armador, que é o dono do navio, tem despesas no destino também, que vão além do frete. Tem as próprias despesas de armazenagem também no destino, sem contar que a gente tem várias outras despesas tributárias e não tributárias. Então, para fazer uma planilha correta, bem feita, gasta algum tempo, a gente tem que levantar diversas informações. Vamos imaginar o seguinte, o seu produto tem 10 NCMs diferentes. Vai ter que fazer um rateio desses 10 NCMs diferentes junto com as outras despesas para poder chegar à conclusão para aquele NCM específico qual que é o custo de importação daquele produto. Isso leva tempo, dá trabalho, não é uma coisa tão simples que faz da noite para o dia. Levantar despesas de frete e logística em algumas situações também pode ser uma coisa mais complicada, dependendo do Incoterm, dependendo do tipo de produto. Tem produtos que às vezes são considerados mercadorias perigosas para transporte marítimo, ou até mesmo aéreo. Então tem mercadoria que tem restrição.
dependendo das dimensões da sua carga também, se uma carga muito, vamos supor, uma caixa muito alta que excede o tamanho padrão do container, o frete pode ficar mais caro. Então tem vários fatores aí, tá, em jogo aí para poder analisar. Então tem que fazer todo um planejamento inicial da importação para ver se a importação é viável ou não. Eu vejo muita gente aí passando informação incorreta, falando o seguinte: faça importação e tenha uma margem de lucro X, ou faça importação e você vai conseguir vender por um número Y. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Por que não é verdade? Porque como que a pessoa vai determinar qual a margem de ganho de uma importação, qual que é o custo de uma importação, até mesmo a margem de lucro, sem ter feito todo um planejamento financeiro antes e até avaliar o perfil do mercado daquele importador? Porque a questão não é só levantar os custos da importação. Depois que você levanta os custos da importação, você tem que levantar todos os custos também para comercializar o produto no mercado interno. Você tem que saber por quanto que os concorrentes estão vendendo, qual tipo de empresa que você tem. Se você tem uma empresa, por exemplo, que é semi-empreendedor individual, lucro real, lucro presumido, se optante pelo Simples, tem algum regime especial em relação ao ICMS ou não. Então, empresas diferentes, localizadas em estados diferentes, têm custos diferentes. Entendeu? Então, não pensa que essas respostas prontas que muita gente fica dando na internet sejam reais. Isso não é, tá? Então, eu não recomendo acreditar alguém falar que se você fizer importação vai ter X% de lucro que está garantido. Não é. Tem casos que você não vai ter lucro nenhum, tem casos que você teria até prejuízo. Ou às vezes a margem de lucro é muito baixa, em alguns casos pode ser até a margem de lucro muito alta. Então, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar individualmente, ter essa percepção. Mas é isso, então vou passar agora para a parte principal do vídeo, para você entender melhor essa questão aí, desses custos do frete marítimo, para você conseguir ter meios para avaliar se a cotação que você está recebendo para dividir um container, relacionada apenas ao frete, tá? Estou falando só do frete, está condizente aí com a realidade do mercado ou não. E lembrando também o seguinte, que portos diferentes têm custos de frete diferente. O valor do frete dos principais portos da China para Porto de Santos é uma coisa, os principais portos da China para Salvador é outro, entendeu? Só para te dar uma... Para o Espírito Santo vai ser diferente também. Tem alguns portos que não tem tanta movimentação, o frete é mais caro. Então a gente tem que analisar caso a caso, tá? Então, por isso que exige um planejamento, inclusive, de logística para fazer a coisa certa. Mas é isso. Então vamos passar para a parte lá e vamos dar continuidade aí ao vídeo. Muito bem, pessoal. Então vamos lá para o segredo, para a dica importante da importação marítima dividindo o container. Qual o valor do frete que compensa dividir o container? Como que eu vou saber, quando eu receber uma cotação de frete dividindo o container, se isso está dentro da realidade do mercado ou não, se está muito alto, se pode viabilizar o meu custo, se eu ficar com um custo muito alto para estar fazendo importação, como que eu vou avaliar isso? Então tem que ter algum parâmetro, alguma referência, tá? Lembrando que o valor do frete, ele varia de acordo com a época do ano. Por exemplo, chega mais próximo lá do Natal, final de ano, o valor do frete pode subir, porque a demanda vai ser maior, então a gente tem uma livre questão de variações de preços, né, oferta e demanda. Se a demanda é muito alta, o valor aumenta, se a demanda é muito baixa, o valor cai. Isso vale para qualquer produto. Lembrando que a gente tem várias empresas no mercado que competem entre si, isso também gera variações no valor do frete, e o valor do frete também ele tem algumas referências de porto de origem, porto de destino, a empresa, né, de navegação que está sendo avaliada. Depende também da questão do produto. Vamos supor, a sua mercadoria ela é muito alta, ela extrapola o tamanho de um container padrão, vai ter que colocar um container maior. Aí o frete vai ser mais caro, dependendo da altura da sua carga, pode ser que nem entra no container. Vamos supor, a mercadoria é perigosa para transporte, aí você não vai conseguir nem dividir o container, vai ter que ser o container todo seu. Então tem que avaliar caso a caso, né? Então mercadoria, carga solta, paletizada, qual que é o peso bruto, qual que é a cubagem, tá, da sua carga, tem que saber isso. Então a gente tem que entender também um detalhe importante, né? A capacidade aproximada de um container de 40 pés, para você entender a conta que eu vou fazer depois. Um container de 40 pés, ele vai ter ali uma capacidade em torno de 67 metros cúbicos e 28 toneladas. Tá? Nem sempre vai ter essa capacidade, vai ser totalmente preenchida, uma referência. Então depende também do perfil da carga que está lá dentro. Tá? Então tem que avaliar, porque vamos supor, você tem um espaço muito grande, 67 metros cúbicos, mas vamos supor que a sua carga é muito pequena, mas pesa demais. Então você não vai conseguir usar todo esse espaço, porque o peso dela vai impactar muito
na utilização do container. Então, só para você entender. Às vezes sua carga, ela pesa muito pouco, mas ela ocupa muito espaço. Então, ela vai ocupar muito espaço, mas a capacidade de peso do container praticamente não vai ser utilizada. Então, tem que avaliar. E eu estou colocando aqui também como referência, tá, gente? É uma referência, valor aproximado, considerando dia 5 de outubro de 2023. Isso é para fins didáticos, para você entender o que eu vou fazer aqui. Porque eu estou considerando aqui o porto de Shenzhen, que fica lá no sul da China, perto de Guangzhou, Hong Kong. O pessoal também conhece muito lá aquela região por conta da feira de Cantão, né, Canton Fair. E considerando também o Porto de Santos, que é o principal do Brasil. Se você fosse fazer uma cotação considerando o Porto de Salvador, o frete ia ser bem mais alto que isso. Então tem que avaliar. Então um container de 40 hoje está em torno de $1.200. Agora, o seguinte, 1.200 dividido por 28 toneladas, né, a gente tem uma referência aí de 42,86 por tonelada. Se for dividir por metro cúbico, vai dar 17,91 por metro cúbico. Então essas duas informações aí, essas duas referências que eu estou te mostrando aqui, ó, isso aqui é super importante para você entender onde que eu quero chegar. Se você não tiver essa referência, fica difícil para você avaliar se você está pagando muito ou não na questão de dividir o container. Então o ideal é que o seu custo para dividir o container esteja em torno disso aqui, tá? Para você ter um valor realmente competitivo. Que aí é aqui que eu quero chegar, ó. Se eu fosse hoje dividir um container, o valor que eu tenho seria em torno de $35 por tonelada ou metro cúbico, considerando o mínimo de $50, tá? Então vamos supor, sua carga ela não chega nem a 1 tonelada nem a 1 metro cúbico, então você vai pagar o mínimo de $50. Agora vamos supor que sua carga, ela tem lá, é sempre o que for maior, tá? Vai ser peso ou cubagem. Vamos supor que a cubagem da sua carga deu 2 metros cúbicos. 35 vezes 2, 75. Então esse valor de 35, ele está bem competitivo, tá? Tá dentro da realidade aí do mercado hoje. Vamos supor que você tivesse encontrado aí uma cotação de, vamos supor, $100 por tonelada metro cúbico, aí já estaria cara. 150, 200, mais cara ainda, tá? Então tem que avaliar, por isso que isso aqui é o segredo, é o pulo do gato. É uma referência que você tem que ter em mente. Porque se você não sabe qual que é o valor também do frete do container inteiro, você vai ficar meio perdido para avaliar se essa cotação que você tem está dentro da realidade do mercado ou não. Em algumas situações pode ser até que o frete da LCL seja mais competitivo até do que o frete do container inteiro. Tá? Agora outro detalhe importante, um segredo que ninguém conta, ninguém fala também, é isso aqui, ó. Qual o limite no LCL para dividir o container? Aí depende da empresa que está consolidando, mas em torno de 10 a 15 metros cúbicos por importador, em torno de 8 a 10 toneladas por importador. Isso aí vai pesar bastante, né, nessa questão de dividir o container, então você tem que ter essa referência. Lembrando que aqui eu estou analisando só as despesas de frete, tá? Não estou analisando as outras despesas cobradas pelo consolidador, pelo armador, pelo terminal portuário. Para a gente fazer a planilha de custo da forma correta, a gente tem que levantar todas as despesas, a gente tem que ter uma fatura correta do fornecedor, com Incoterm correto. Tem Incoterm que eu vou ter despesas na origem diferentes, então eu tenho que saber qual que é o Incoterm que está sendo usado. Aí eu vou ter que levantar as despesas na origem, despesas no destino, não só do frete, mas eu tenho que levantar as despesas junto ao consolidador, junto ao armador, junto ao terminal portuário. Então, são custos diferentes para FCL, para LCL. Eu tenho que saber qual que é o código de classificação fiscal de cada mercadoria. Vamos supor, eu estou importando 20 mercadorias diferentes. Cada uma tem um NCM diferente. Então, eu vou ter custos diferentes para cada NCM, carga tributária diferente. Vou ter que fazer um rateio em relação às outras despesas, para poder chegar no meu custo estimado para cada NCM específico, entendeu? Quanto mais NCMs, mais trabalho eu vou ter para fazer uma planilha de custos, para poder levantar minhas despesas tributárias e não tributárias da forma correta. Então isso vai impactar também na minha planilha. E lembrando que eu estou falando das despesas da importação. Depois cada importador tem que verificar qual tipo de empresa que possui. Se é microempreendedor individual, tem um tipo de despesa na hora de comercializar no mercado interno, se for obtenido pelo Simples é outro, se é lucro real, lucro presumido é outro. Se tiver algum tipo de regime especial do ICMS também tem outros custos. Tem que avaliar o mercado. Lembrando então que a gente tem as despesas da importação e as despesas para comercializar no mercado interno. Tem que conhecer as duas para avaliar o mercado.
avaliar a concorrência para chegar qual seria, né, o seu preço de venda e sua margem de lucro, para avaliar se compensa ou não importar. Então isso dá um pouco de trabalho. Por exemplo, eu vou até a parte da importação, eu não vou até a parte depois de levantar custos para comercializar no mercado interno. Aí a própria empresa tem que ter meios para determinar isso. Então não existe resposta pronta. Tem muita gente aí que está querendo, né, dar resposta pronta, falando que se você importar você vai ter X de lucro e já está garantido, a pessoa nem sabe, nem fez análise nenhuma, não conhece nem o mercado que cada empresa atua para poder determinar isso. Em algumas situações vai valer a pena, em algumas situações a margem de lucro vai ser alta, em algumas situações a margem de lucro vai ser baixa, em algumas situações vai ter margem de lucro nenhuma. Cada caso é um caso. Então tem que fazer um planejamento bem feito para determinar isso, entendeu? Então a resposta é essa. Espero que tenha clareado aí para você. Se gostou do vídeo e achou útil de alguma forma, deixa um like, se inscreva para receber a notificação das próximos vídeos, próximas informações. Se precisa de um curso ou consultoria, em relação à consultoria a gente cuida de todo o processo, do planejamento ao gerenciamento. E a gente já está no mercado há muitos anos. E é isso. Espero te ver aí numa próxima oportunidade, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.